paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do momento que você está vendo esse vídeo. Se você é novo por aqui no canal, eu sou o pastor Edgar Conceição da Silva. Este canal é para ministrar palavras de vida para abençoar abundantemente a sua vida. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se logo aqui nesse canal. Todos os dias aqui tem um vídeo novo para abençoar a tua vida com a palavra do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus para a sua vida está no livro de Marcos, o capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amados, palavra poderosa. Quando Jesus começa a falar com os seus discípulos acerca do propósito de Deus na sua vida, acerca do plano de Deus, a fim de que ele fosse entregue na mão dos homens, na mão dos gentios, na mão dos pecadores e padecesse. Jesus estava falando isso abertamente em meio aos seus discípulos. Aquela era a vontade do Pai e ele havia aceitado, estava relatando aos seus discípulos como tudo ia acontecer. Naquele momento, Pedro, um discípulo teu, vai retirar Jesus à parte, vai dizer a ele que isso não viesse a acontecer em sua vida. Naquele momento, Jesus vai repreender a Satanás que havia tomado a mente, o coração de Pedro naquele momento para tentar impedir Jesus de viver aquele propósito. Entenda uma coisa, quando Jesus ele fala em meio aos seus discípulos. Quando o inimigo usa a boca de Pedro, chama Jesus à parte. Constantemente o inimigo ele tem esse tipo de estratégia, te isolar, te afastar de pessoas que Deus preparou para andar com você. Ou seja, a estratégia do inimigo na vida de algumas pessoas tem sido assim: primeiro isola a pessoa, primeiro afasta a pessoa. Daí então nós convivemos com algumas pessoas que depois de entrar em um relacionamento se afasta da igreja, depois de entrar em uma amizade se afasta da família. Pessoas mudam totalmente. Entenda que Pedro naquele momento chama Jesus à parte. E quando Jesus retorna a palavra para ele, imediatamente Jesus já volta para o meio dos seus discípulos. Ou seja, nós entendemos que Jesus estava nos dizendo que na comunhão você é mais forte para vencer a Satanás. Enquanto Pedro, sendo usado pelo inimigo, tirava Jesus à parte, Jesus, voltando-se aos seus discípulos, e repreendia a ele assim, dessa maneira: Retira-te de mim, Satanás. Ou seja, Jesus ele tinha a visão espiritual e nós devemos ter essa mesma visão, nós devemos ter essa mesma percepção de quando pessoas que estão próximas a nós, mesmo aquelas que nós confiamos, mesmo aquelas que nós conhecemos há muito tempo, em algumas situações elas podem ser tomadas pelo inimigo para nos afastar dos propósitos de Deus. Aquela palavra que Pedro estava dizendo era uma palavra boa, era uma palavra que preservava Jesus de passar por aquele sofrimento. Só que o propósito de Deus na vida de Jesus, aquele sofrimento fazia parte. Quantas vezes você está diante de uma dificuldade, de uma adversidade, vem o inimigo tentando te tirar do propósito de Deus, te dizendo: olha, joga tudo para o alto, isso não é para você, abandona esse casamento, abandona esse emprego, abandona essa situação. Se for para sair de uma guerra, realmente você tem que saber que é Deus que está te tirando de dentro dessa guerra. Se for para não vivenciar adversidade,
você tem que entender se é Deus que está trabalhando. Sabe por quê? Porque quando o inimigo entende que por aquele processo lá na frente Deus vai cumprir algo na tua vida, ele faz igual na vida de Jesus. Tenta usar alguém para te impedir de passar aquele processo, para que você não alcance também aquilo que Deus tem preparado para ti. No caso do Senhor Jesus, era o preço que ele ia pagar por nossa vida. Sabe, o inimigo, ele trabalha de qual maneira? Ele trabalha, como Jesus disse, discernindo as coisas que são dos homens, mas ele não discerne as coisas que são de Deus. Quando ele tenta parar Jesus, ele tenta parar como se para qualquer homem, oferecendo a ele facilidade. Mas Jesus, tomado pelo Espírito de Deus, não cedeu. Ou seja, que você venha em todo tempo ser sujeito a Deus, para não viver na terra como os homens vivem, mas ser sujeito a Deus segundo a direção de Deus. Ali, Jesus, ele vai agir como a vontade de Deus, não como qualquer homem agiria. Satanás trabalhou para que ele agisse segundo o que os homens agiriam. Ou seja, perceba com uma visão espiritual o agir do inimigo, porque ele pode estar rodeando muito perto de você para te tirar do propósito de Deus nesse dia, e sempre te apresentando caminho de facilidade. Se for para ficar no propósito de Deus, rejeite as facilidades, mas não dê abertura para o inimigo na sua vida. Deus abençoe abundantemente a sua vida e você. Você tem percebido o agir do inimigo te oferecendo facilidade? Deixa aí o seu comentário, muito importante. Se gostou desse vídeo, o seu joinha, e compartilhe com mais pessoas esta palavra de vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.